Vamos lá. Bom, qual que é o nosso tema, né? Vigas protendidas em edificações residenciais. Legal, né? Eu vou falar sobre o sistema não aderente, que é o chamado, que a gente chama de cordoalho engraxado, mas eu vou explicar um pouquinho antes também, né? Já não vou chegar falando sobre viga não, tá? Eu só vou fazer um embasamento antes para vocês entenderem quais são os sistemas, como é que funciona direitinho. Okay? Então, legal. Bom, eu sou engenheiro civil, está até desatualizado, fez 11 anos agora que eu trabalho com a parte de estruturas, né? Já mexo no dia a dia, tá? Com essa parte de projetos em proteção, em concreto armado e metálica também. Inclusive fiz a pós-protegida aí perto, não sei se é perto, acho que é, não sei quantos quilômetros, né, em Curitiba. E, então a gente tem trabalhado diariamente. Então, embora eu dou aula dessas disciplinas, mas o meu foco principal mesmo é o dia a dia, né? Então isso que é legal. Vou tentar agregar aqui aspectos práticos mesmo, tá? Beleza? Bom, legal. Não vou falar muito de mim, não. Fábio, boa noite. Opa, fala, Robson. Opa, Robson chegou aqui. Tudo Tudo bem? bom, Desculpa Robson? interromper aí. Sei que você Nada. já iniciou. Não, estava começando agora. Ô, Robson, obrigado pelo convite, tá? O Robson é o nosso representante do IMBEC de Chapecó, né, Robson? Foi ele que me fez o Sim, convite, agradeço já, desde já, tá? sim. Eu agradeço também a coordenação aí da universidade, a Analícia, né? Que já é o segundo evento que já tá promovendo aí junto com eles, né? Então a gente Legal. agradece também essa questão da oportunidade de nós estar trazendo conhecimento aí para o pessoal, né? Eu que agradeço a disponibilidade por terem aceitado o convite. Sim, e desejo uma boa palestra aí, que dê tudo certo. Claro, beleza. Muito obrigado, Obrigado. Robson. Tá ok, tudo de bom. Obrigado. Bom, vou tirar aqui. Eita, olha só. Isso é interessante, né? O pessoal tem muita ideia que proteção Filho, pode ligar agora. Deixa, deixa eu só deixar no mudo aí, né? Bom, vamos lá. O pessoal tem a ideia que proteção é só para obra grande, obra ponte, viaduto, só para essas megas obras aí, né? Mas não, tá? Então, inclusive, depois eu vou falar sobre a parte econômica, né? A questão da viabilidade. Então, não é. A gente está vendo aqui que dá para você fazer em edificações comerciais, residenciais. Então, isso pode ser térreo ou dois pisos, tanto faz, normal, né? Ok? A solução mais utilizada é justamente o cordoalho engraxado. Depois eu vou mostrar para vocês direitinho aqui. Bom, olha só, é interessante isso aqui. É uma solução mais econômica, tá? Em geral é mais econômico. O pessoal tem muita ideia, mas se eu for colocar proteção vai ficar mais caro, vai ser um custo adicional. Mas será que é adicional? Porque é o seguinte, realmente você vai adicionar os cabos de proteção, só que você vai diminuir a quantidade de armadura, que a gente chama no protendido de aço passivo, que é aquele CA50, CA60 que a gente utiliza, né? Vai diminuir também escoramento, vai diminuir forma, concreto. Então, assim, tem outros custos agregados que vai deixar, no geral, mais econômica, sim. Engraçado isso aí, mas vai sim. E eu sei aí no Sul, eu acho que é bem difundida a proteção, né? Tem Impacto Sul, tem a Evex. Então, o pessoal já utiliza bastante, já tem bastante conhecimento em relação a isso, né? Bom, aí esses dias eu perguntei pro pessoal, né? Cara, por que vocês acham qual que é o problema do concreto protegido, entre aspas, né? Por que ele é menos difundido, né? Bom, o que eu imagino? Em relação a nós profissionais, eu acho que falta realmente um pouquinho de um conhecimento técnico nessa área, né? Claro, é agravado pelas questões assim, também de mão de obra. A mão de obra, né, em qualquer lugar você vê o pessoal trabalhando com concreto armado. Então, eu imagino também que seja por isso, né? Então, assim, eu acho que com o tempo que vai passando, ainda mais agora nessa era da informação, a gente vai ter mais conteúdo sobre isso e imagino que o sistema vai difundir melhor. Outro limitante é isso aqui. Realmente, falta quem execute a proteção. Então, já fica uma mega ultra dica, que toda vez eu falo. Pessoal, se aí em Francisco Beltrão ou nas redondezas não tem proteção, por que alguém poderia
Por que você não pensa, então eu vou abrir uma empresa para executar proteção? Então já está um mercado aí. Isso em vários lugares, né? Eu não sei se aí tem. Se alguém puder me responder aí no áudio, no bate-papo, né? Mas em várias e várias cidades, em várias capitais, não tem esse serviço, né? Ok? Então também é legal. Acho que tem que executar isso aí. Vamos lá. Bom, antes de eu sair falando sobre a proteção, vale a pena fazer um pequeno embasamento, né? A gente não tem tanto tempo assim, mas eu vou falar mais ou menos rapidinho, porque eu sei que vai ser algumas perguntas, alguns questionamentos. Olha só, nós temos três, tá? Não sei se vocês estão me vendo aí, nós temos três sistemas de proteção. A primeira eu vou falar que é a pré-tração, certo? O que significa pré-tração? É legal que na engenharia a gente não precisa decorar muita coisa, né? A gente consegue entender. Pré-tração, o que significa? Primeiro eu protendo e depois eu concreto, entendeu? Por isso que é pré-tração, traciono antes. Então, olha só para ter uma ideia aqui. Isso aqui é uma pista de proteção de um fornecedor aqui na minha cidade, né, Porto Velho, bem longe, Rondônia, coloca no mapa lá em cima, vocês vão achar. Então, é uma pista de 40 metros, se eu não me engano, 40 ou 60 metros. E, então, ele faz aqui aquelas bigotinhas pré-moldadas, que todo mundo conhece, que o Brasil todo usa, só que ele utiliza pré-moldado protendido. Então, ele fez essa pista enorme aqui, né? Tem pista que chega a 100 metros ou mais, e aí ele fixa alguns dormentes, né? Ou gigantes, que o pessoal chama. São as bases em cada extremidade. Isso que eu acabei de circular aqui, ó, setinhas, são justamente, esquematicamente, esses pontos de apoio, certo? Imagina, são fixos. Daí a gente coloca o cabo, certo? E puxa. Aqui está dos dois lados, poderia ser dos dois lados ou poderia ser só de um lado. Aqui nesse caso é só de um lado que ele vai puxar aqui. Beleza, imagina, você esticou, você tracionou o cabo, depois você concreta a peça. No caso, a gente concretou aqui as bigotinhas protendidas. Essas bigotinhas protendidas aqui que vocês estão vendo, elas têm 5 de altura por 10 centímetros de largura, certo? Então ele protendeu aqui, ó, em cada uma, além da treliça, né, tem a treliçazinha normal, certo? Ele protendeu mais 2 cabinhos de 5 milímetros. Aí você pensa, Fábio, mas esse cabo é igual que a gente usa, essa barra é igual que a gente usa no concreto armado? Não. Né? Embora ela seja de 5 milímetros, mas ela tem uma especificação diferente. A gente chama de CP, concreto protendido, 190. 190 quer dizer que ela tem 1.900 MPa. Tá? É a resistência dela. Só para vocês terem uma noção, o CA50 tem 500 MPa, 500, e esse tem 1.900, ou seja, praticamente 4 vezes mais, né? Certo? Relaxação baixa. Ok? Depois eu vou falar sobre o negócio de relaxação aqui. Beleza, é só para dizer que é uma característica do cabo que ela tem menos perda de proteção ao longo do tempo. Ok? Legal. Então, tudo bem, você esticou o cabo aqui e concretou, que foi essa etapa B. A etapa C, você simplesmente vai tirar da ancoragem aqui, sabe, dos apoios. Você vai desprender. O que vai acontecer? Dá para imaginar intuitivamente. Esse meu cabo, esse meu fio, na verdade, né, enfim, ele vai comprimir a peça. Vocês concordam? Ou seja, numa região que é a região inferior, é onde a gente tem tração, ele está levando uma compressão. Então chega um ponto até, dependendo do dimensionamento, de como você fizer, essa tua peça ela fica totalmente comprimida. Tanto na parte de cima, na parte de baixo da viga, em qualquer lugar. Ela trabalha totalmente comprimida. Então aí tem umas vantagens, porque se está toda comprimida não tem fissuração na peça. Né? Então, se não tem fissuração, você acaba tendo uma inércia maior. Vamos supor aqui, eu tenho uma viga. Opa, dei uma frente. Eu tenho uma viguinha aqui, ó, aonde no concreto armado ela fissura, certo? É ruim? Olha, realmente o concreto armado funciona assim mesmo, trabalha fissurado. É ruim, né? Fazer o quê? O que acontece? Qual que é o problema quando fissura? É que você perde altura, perde inércia, entendeu? E aí todo mundo sabe, a galera aí da faculdade, que
a minha inércia de uma seção retangular é o tal do BH ao cubo, né? BH ao cubo sobre 12. Então, se tu perde a altura ao cubo. Tu perde muita inércia. Certo? Então, quando você não tem fissuração, maravilha. Você usa o Hzão até o final. Entendeu? Usa inércia bruta. Legal. Essa é a ideia da pré-tração. Como eu falei, embora a gente vai falar sobre pós-tração, mas acho que vale a pena uma explanada geral aí, né? Ok? Alguma dúvida aqui, galera? Pode perguntar no áudio, pode falar no bate-papo aí. Tô falando no bate-papo, mas eu nem tô vendo o bate-papo. Fala a verdade. Deixa eu ver aqui. Ah, ele tá aqui atrás. Bom, pelo menos agora ninguém perguntou aí. Beleza, vamos lá. Vou botar para frente aqui. Bom, algumas aplicações aí, né? Essa é a minha trelicinha protendida. Olha só que legal, né? Primeiro, a primeira coisa que a gente repara é que nessa treliça protendida, olha o espaçamento aqui, ó, dos escoramentos. É muito grande, né? Porque na treliçazinha convencional, concreto armado, a gente faz o espaçamento a cada 90 centímetros, por aí, 80, 1 metro, mais ou menos uma distância entre as escoras. Nessa aqui, a gente utiliza a cada 2,5 metros, até 3 metros. Então, assim, você economiza muitas linhas de escoramento. Isso quer dizer menos custo, mais agilidade na obra. Então, ajuda demais, né? Claro, até o aluguel do escoramento é menor. Se for madeira, mais ainda, aí que você economiza mais. Então, começa aí as vantagens, né? Beleza? Vamos lá. Essa que seria a aplicação da pré-tração, né? É utilizado muito em pré-moldado. Olha só, lajes alveolares aqui. Essa laje é uma laje alveolar, essa também são lajes alveolares. Então, você tem várias aplicações na pré-tração. Deixa eu ver, bate-papo aqui, só um minutinho, tá? Às vezes, quando eu vou interromper... Ah, legal. Beleza, Annalise. Vamos lá. Ó, viga calha também o pessoal utiliza, né? Para pré-moldado e também as estacas pré-moldadas, protendidas. Também, né? Não é o foco aqui, mas eu vou falar mais um pouquinho. Vamos lá. Pós-tração. Então, eu falei a princípio que nós temos 3 sistemas. Uma é a pré-tração. O que é pré? Primeiro você estica, depois você concreta. Não é isso? Legal. E qual que é a segunda, Fábio? A segunda é essa aqui. É a nossa pós-tração aderente. Então, olha só. A pós-tração aderente. O que significa isso? O que é pós-tração? Vamos tentar entender. Primeiro a gente concreta e depois a gente traciona, entendeu? Só que tem 2 diferenças. Eu tenho 2 pós-tração. Eu tenho uma que é aderente, que eu vou mostrar agora, e eu tenho uma outra que é a não aderente, que é o que a gente vai falar bastante aqui. Legal. Por enquanto, só para dar uma embasada, a gente vai falar sobre a aderente. Como é que seria isso aqui? Imagina, você vai posicionar aqui os cabos, certo? Você vai posicionar esse cabo aqui, protendido, ao longo da viga. Geralmente, né, esses cabos aqui na pós-tração, eles são curvos, certo? A gente acabou de ver a pré-tração lá no pré-moldado, a configuração usual dela é o cabo reto, certo? É cabo reto. E aqui não, na pós-tração a gente acaba utilizando curvo. Até mesmo porque, imagina, como você vai protender antes, como é que tu vai protender ele curvo, né? É até meio estranho, né? Tu vai protender antes de concretar. Enfim, aqui ó, a gente faz a curvinha. Geralmente ele obedece o diagrama de momento fletor, tá? Porque aqui eu só estou mostrando uma viguinha bem apoiada, mas se fosse uma viga contínua, ia ser provavelmente, é o prejuízo que define isso aí, mas ia ser provavelmente mais ou menos assim, o diagrama do momento. Onde tem tração, a gente tem que levar compressão, certo? Então vamos lá. Primeiro passo, a gente posiciona a nosso cabo aqui. Legal. Aí você pensa, e depois, né? Depois que a gente posiciona, a gente pega o nosso equipamento, certo? O macaco e a bomba, né? A gente protende aqui. A gente curte o cabo.
Então, tem especificado também no projeto, né? Se vai ser 15 toneladas por cabos, enfim, depende do tipo de cabo que vai utilizar. Então, você protege os cabos, certo? A diferença que no sistema, nesse sistema aqui de pós-tração, nós temos vários e vários cabos aqui. Olha só. Deixa eu tentar mostrar aqui na outra imagem. É como se for esse cabo, que a gente chama, na verdade, que fica dentro de uma bainha, tá? Esses cabos aqui, ó, que tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 6 cabos que ficam dentro dessa bainha. Essa bainha aqui, bainha metálica, parece aqueles eletrodutos de elétrico, né? Só que metálico. Então, imagina só. Imagina que eu tenho aqui, ó, vários cabos aqui. 1, 2, 3, sei lá, vários cabos. Legal. O concreto, ele vai estar aderido aqui com a minha bainha. Justamente por conta dessas nervuras aqui, certo? Dá para imaginar que tem aderência. Legal. Só que meus cabos, eles estão soltos dentro dessa bainha metálica, desse eletrodutão aí, entre aspas, né? Como é que a gente faz para poder gerar aderência entre o cabo e a bainha? Alguém tem uma ideia? Como é que eu faço para ter aderência entre o cabo e a bainha? Vamos lá. Vou responder, né? A gente injeta nata de cimento. Então, você vem com outro equipamento aqui e injeta nata de cimento aqui. Isso, assim, é meio complicado, né? Porque, imagina, a possibilidade de ter algum nicho de concretagem acaba sendo um pouquinho maior, né? Então, tem que ser uma técnica já com mão de obras bem especializada. No finalzinho aqui, você tem o purgador aqui, é como se fosse uma saída para o concreto, para poder escapar um pouquinho, né? E para evitar que tenha bolhas aqui, né? Aqui dentro. Essa aqui é a execução, ok? Legal. Vamos lá, né? Aqui eu já falei. Algumas aplicações aqui. Esse tipo de proteção acaba sendo utilizado bastante, aí sim, acaba sendo utilizado bastante em obras de grande porte, né? Como, por exemplo, viadutos, aqui com uma seção celular, ou pontes, acaba sendo utilizado mais para essa situação. Por quê? Porque você consegue concentrar todos os cabos, vários cabos, numa bainha só, por exemplo. Aqui tem 12 cabos, aqui tem 12, aqui tem 6, aqui tem, sei lá, tem vários cabos, né? Aí você consegue ter uma força de proteção bem grande, bem maior. Então, esse tipo de procedimento, realmente, esse sistema acaba sendo utilizado, usualmente, em obras maiores. Ah, Fábio, mas isso tem na norma alguma coisa, como é que utiliza? Não, tem na norma. É uma questão mesmo usual, né? Você pode utilizar eu posso usar um sistema aderente numa casa, por exemplo, só que acaba não sendo tão viável, tá? Até porque o equipamento é muito mais pesado, acaba não compensando. Alguma dúvida por enquanto? Tá tudo certo. Então, vamos lá. Legal. Bom, chegamos, né? Foi rapidinho. Agora sim, que é o nosso tema aqui, que é a pós-tração com cabo não aderente. Então, beleza. Mesma coisa, pós-tração. Primeiro você posiciona o cabo e depois você traciona, depois que tiver concretado. Então, nós vimos agora a proteção aderente e agora a gente vai ver a não aderente. O que seria a não aderente? Eu também já está um pouco, vamos pensar assim, né? Logicamente, não aderente é que provavelmente o meu cabo, minha cordoalha, ela não vai ter aderência com concreto, certo? No outro tinha, por conta da bainha metálica, né? Por conta da injeção de nata de cimento dentro, unia, ficava um sistema totalmente aderido em qualquer ponto. Aqui não, né? Então tá, vamos lá, não aderente. Como é que funciona aqui? Dá para vocês verem aqui, ó, que os cabos, ela tem tipo uma capinha azul. É uma capa de PEAD, polietileno de alta densidade. É como se fosse um plástico, certo? Ele acaba tendo pouca rugosidade, né? Pouca aderência. E, de fato, no concreto ele acaba escorregando, entre aspas, né? Ok? Outra característica dela também, além de não ter contato, não ter aderência com o meu concreto, entre meu cabozinho, entre minha bainha, essa minha bainha, que é essa azulzinha, e minha cordoalha, a gente tem graxa. Não sei se dá para ver, mas dá para imaginar aqui, ó, que tem graxa, né? Vocês estão vendo? Então,
É por isso que a gente fala que é uma cordoalha engraxada. Tá? Então, realmente é um sistema não aderente mesmo. Então, legal. Olha só. Vamos tentar ver aqui mais fotos interessantes, né? A primeira aqui é que eu posiciono os cabos, certo? Vocês viram aqui que ele acaba colocando 2 cabos juntinhos. Poderia ter 3? Poderia ter 4? Poderia. No máximo 4 pela norma, tá? Embora a gente acaba vendo a aplicação com 5, mas pela norma no máximo 4. A gente fala que são feixes de cabo. Feixes de 2 cabos, feixe de 3 e feixe de 4 cabos, ok? Legal, aí você fala, mas se não tem aderência do concreto com a minha cordoalha, como é que é feita a fixação? Olha, a fixação é feita nas extremidades, através desses dispositivos de ancoragem aqui. Então, é assim que a gente acaba fixando, né? Okay? Bom, algumas aplicações. Laje nervurada é bem utilizada. Aqui tem uma foto interessante que é uma laje nervurada tridimensional, é bem usual, né? Mas aqui, por exemplo, ele fez uma laje o pessoal lá de Fortaleza, que é quem trouxe a proteção para o Brasil em 97, eles fizeram vários estudos e eles falam que a laje mais econômica, mais viável é a unidirecional protendida, tá? Enfim, foi algum estudo que eles fizeram também. Outra aplicação em reforço estrutural, isso que é bem legal também, né? Só lembrando que reforço estrutural não é só quando deu problema na laje, né? Na minha estrutura. Às vezes é porque mudou a utilização. Às vezes era uma casa e virou uma academia, sei lá, né? E aí acabou tendo que reforçar também, certo? Uma aplicação que vocês devem ver bastante por aí, né? É a tal da laje lisa. A laje lisa que é só o pilar e a minha laje direto, não tem vigas. Então, você fazer um sistema desse em concreto armado, tem como? Tem, né? Antigamente o pessoal fazia, muita gente faz ainda. Só que não vejo muita viabilidade, né? Porque você acaba gastando mais aço, tem muita limitação dos vãos, a espessura fica muito grande, muito alta da laje. Eu imagino que essa laje aqui deve ter aí no máximo 20 centímetros de espessura, 18 a 20. Então, acaba compensando. Se você for pensar que se tivesse vigas, por exemplo, né? Tá? Acaba compensando bastante, tá? Fazer um estudo, né? Mas compensa. E tem outros benefícios também da laje lisa, né? Porque a passagem de tubulação, então tudo ajuda bastante. Claro, a altura de piso a piso também acaba diminuindo, se você não tem as vigas para te atrapalhar, né? No meio da tua sala. Então, você acaba diminuindo bastante piso a piso. Daqui a pouco, no empreendimento, você ganha até mais 1 ou 2 andares no seu prédio. Né? Porque geralmente a gente tem limite de altura, né? Na cidade, dependendo do zoneamento. Então, também é um outro fator a ser pensado. Bom, também é utilizado também, às vezes, em tanques ou silos, né? Ok? E elas... Oi? Pode falar. Boa noite, professor. Boa noite. Rodrigo? Rodrigo. Isso, Rodrigo, eu sou acadêmico do 7º semestre de Civil. Legal, Rodrigo. A minha pergunta é na outra imagem, se o professor puder voltar. Certo. Voltei aqui. Então, nessa laje lisa, como ocorre a distribuição de carga? Ela é distribuída diretamente para os pilares? A laje é fabricada, tipo, visando já distribuir a carga diretamente para o pilar? Porque Exatamente. normalmente as vigas direcionam a carga para o pilar, né? Nesse Exatamente. caso, como funciona? Então, legal, ótima pergunta, Rodrigo. Essa imagem está muito ruim, né, para falar isso. Tem uma mais na frente, que é de uma laje aqui que a gente fez, e aí eu vou mostrar para ti como é que foi armado e qual o sentido da carga. Aí vai te responder essa pergunta bem legal. Beleza? Show de bola, obrigado. Tá ruim essa imagem, né? A outra tá melhor. Obrigado. Pode continuar perguntando, gente. Olha só. Aplicação da viga protendida. Né? Então, isso é bem comum também. O pessoal faz uma viga protendida, uma viga faixa. Dá para imaginar que essa viga é bem larga. Exemplo, sei lá, deve ter 1 metro e pouco, né? 1,20 m, sei lá. E aí ele fez uma viga faixa e colocou a altura na mesma da laje nervurada. Vamos supor que essa laje nervurada aqui, ó, que a gente está vendo, ela tenha... Deixa eu fazer... Sei lá, vamos supor que ela tenha aqui 21 centímetros
da cubeta e vai ter uma capinha aqui de 5 centímetros. Então essa laje nervurada no total tem 26. Aí o pessoal tenta fazer uma viga faixa com essa mesma altura aqui. Tenta deixar aqui uma vigona faixa com 26 de altura. E aí verifica qual que é a largura suficiente para suportar esse carregamento. Aqui, sei lá, estou chutando aqui, tá? 1,20 m. Geralmente não é tudo isso, não. Chegar a uns 80, 60, tá? Depende do vão, depende de várias situações, né? Ok? É uma solução muito boa. Se você for ver embaixo, também fica bem retinho. Depois eu vou mostrar uma foto também. Bom, outra aplicação aqui é radier, que o pessoal faz. Então, várias aplicações aqui no nosso concreto protegido, né? Olha só, aqui é legal, aqui dá para ver um pouquinho mais. A gente fez aqui, por exemplo, as vigas faixas. A gente não, né? Esse aqui é a foto aqui da Tecnoserve, a empresa aqui de Porto Velho que executa. Então aqui ele tem as vigas faixas protegidas, se eu não me engano aqui tem 12 metros. Tem 12 metros. E aí ele fez as lajes nervuradas também, bidirecionais, e também foram protegidas aqui, ó. Tem cabos aqui também. Nas duas direções. Às vezes, nem sempre a gente faz o cabo em todas as nervuras. Algumas vezes você vai calcular e você faz nervura sim e nervura não. Nervura sim e nervura não. Tá? Não deve ser feio, né? Tá? Então, tem várias soluções também. Vamos lá. Olha só. Na verdade, o título é sobre vigas e residências, né? Mas, enfim. Olha só, essa casa aqui foi uma casa que a gente fez aqui, né? A gente executou essa obra, executou a proteção também. E olha só, o que o arquiteto queria? Falou, Fábio, é o seguinte, eu quero um vão aqui de 10 metros. Tudo bem, 10 metros até aí tudo bem. Né? Só que eu quero um forro muito baixo aqui. Eu quero uma altura da viga muito baixa. Ele queria uma viga com 30 centímetros de altura. No concreto armado, se fosse para fazer isso, vocês aprendem na faculdade que é em torno de 10% do vão, 8% do vão, não é isso? Por aí. Então, aqui, se fosse fazer em concreto armado, eu utilizaria aí uns 80 centímetros de altura dessa viga. Para 30, né, não tem nem como discutir, tem que ser protegido. Então, a gente já posicionou os cabos aqui. Ó. Essa aqui é a vista na época que a gente estava posicionando os cabos, tá? Então, legal. Olha a diferença, né? Então, acabou ficando 30. Mas Fábio, a largura 40 centímetros. Ficou 40. Mesmo assim, tá bom demais, né? Tá muito bom para conseguir esse carregamento. Aí, uma coisa legal aqui, que essa laje também, vou mostrar outras fotos, ela foi laje lisa protegida, uma casa. Olha o tamanho desse balanço aqui, porque tem um pilar atrapalhando aqui. Mas olha o tamanho desse balanço aqui. Aqui tem 3 metros, acho que se não me engano tem uns 3,5 metros de balanço. Laje lisa. Mas qual que é a espessura? É porque eu faço a pergunta e já respondo também, né? Pode perguntar. Tem 18 centímetros de laje, tá? Então, vale muito a pena. Aqui a gente fez o estudo com concreto armado e estava com um monte de viga passando, estava muito ruim para executar. E essa solução acabou sendo bem mais viável. Legal. Olha só. Essa aqui é uma garagem. Dá para imaginar, né, que é uma garagem aqui. E aqui nós também temos uma viguinha chata. Chata, nem tão chata assim, né? Ela até passa um pouquinho. Aqui tem um vão de 8 metros e pouquinho. Só que eu tinha uma altura muito baixa, porque o arquiteto queria aqui também a mesma coisa. Eu quero aqui com 30 centímetros. O pessoal tem essa ideia dos 30 centímetros aí. Então, essa viga aqui deve ter ficado com 25, né? Centímetros, contando até o topo da laje ali, né? Muito baixa, né? Então, fica 25, sei lá, por 60. Uma vigona chata aí, né? E tinha que ter uma distânciazinha que ia passar a tubulação aqui, ó. Passar a tubulação de drenagem, sei lá, né? Tubulação de 40 ou 50 e um forro de gesso. Tudo bem, a solução foi essa. Claro, para piorar. Se tem um jeito de piorar, sempre vai piorar, né? Claro, aí tinha que ter um pilar nascendo aqui em cima para pegar a cobertura, né? Claro, mas para que facilitar se tem como dificultar, né? Então, o arquiteto queria colocar um pilar aí. Legal. Essa foto é bem legal porque eu ministro um curso de vigas protegidas e esse foi um dos alunos que fez o curso, né? Olha só o que ele fez. Pô, é legal pra gente, né? Ele fez
um balanço de 5 metros. Você tá aí, professor? Tô aqui. Comecei. Olha só, 5 metros por 12 aqui. Né? Como é que foi mais ou menos o esqueminha aqui? O esquema estrutural. Ele calculou primeiro, ele fez aqui nos 12 metros, fez uma viguinha bem apoiada, certo? E aqui era uma viga em balanço, porém ela tinha continuidade. Então o momento vinha mais ou menos assim, ó. E assim, entendeu? Então ele teve bastante tração aqui, ele colocou bastante carro. Bastante não, suficiente, né? Legal, então ficou um vãozão legal, né? Essa casa tá pronta. Pô, que massa, né? O cara ficar com um vãozão bem grande assim, sem pilar, é bem interessante. Até mesmo que muitas vezes, para piorar, né? Para piorar, tem um pilar aqui, nascendo, na ponta dele, né? Claro, né? Porque tem a cobertura lá em cima, né? Então, assim, imagina, o cliente não queria o pilar aqui. Primeiro que fica ruim a vista dele, fica bem no meio da piscina. E, assim, de uma certa forma, né? Não teria problema, mas se eu tivesse um pilar aqui, ele, ele estaria conflitando aqui com a piscina também. Então, ia ter uma superposição do tubo de pressão da piscina com a sapata, com a estaca. Aí, enfim, né? Ia gerar problema para a fundação um pouquinho. A gente tem que resolver. Então, foi uma solução interessante, né? Bom, só para vocês terem uma noção também, que a gente não precisa puxar dos dois lados do cabo, né? Algumas vezes, a maioria das vezes a gente só puxa de um lado, só se for uma viga muito, só se for um movimento muito grande. Deixa eu só desligar o microfone, beleza. Opa, o Diego perguntou aqui, Fábio, por que é mais usual hoje a pós-tração não aderente? Boa pergunta, né, do Diego. Assim, vamos lá, né? Acabou se convencionando, né, que como o equipamento é mais caro, o procedimento de execução é muito mais complexo e a força de proteção acaba sendo maior, então a aderente a gente acaba utilizando mais para obras de maior porte, beleza. Por que é tão usual a não aderente? Né? Olha, a não aderente tem uma execução muito fácil, é muito mais fácil executar do que projetar, por exemplo, né? Proteção. Então, imagina, eu vou mostrar daqui a pouco a foto dos equipamentos, os equipamentos pesam em torno de 22 quilos. É leve, entendeu? Ou seja, ele é portátil. A gente acaba andando com o equipamento no porta-mala. Então, claro, né? Por conta da demanda, eu imagino que seja muito mais de obras residenciais do que prediais. Então, é por isso que a gente acaba utilizando mais a pós-tensão não aderente, né? Ela acaba sendo mais barata também do que os outros dois sistemas, entendeu? Eu respondi a pergunta aí, Diego? Não sei se foi claro aí. Beleza, valeu. Bom, olha lá, né? Aí, beleza, mas entendi. Você falou para mim, acabou de falar para a gente aqui que não tem aderência no meio. Claro, tá não aderente, então a ancoragem é só nas pontas. Beleza, né? Então, vamos supor que eu tenho aqui uma viga, e aqui não tem, a ancoragem aqui fica dentro do concreto, certo? E a outra, né, ela fica para fora, porque é aqui que a gente vai colocar o macaco e puxar, vai tracionar. Aí tudo bem, né? Legal. Então, como é que é a ideia? Eu vou colocar o cabo aqui, vai ficar tipo, tem um acessório que a gente chama de pocket former, não sei se eu vou conseguir escrever direito porque é no mouse que eu estou escrevendo. Pocket, tá feio, mas é pocket former. É justamente para fazer essa forminha aqui e depois você tirar e vai ficar com esse buraquinho aqui. Aí aqui que a gente encaixa o macaco hidráulico e puxa, tá? Depois eu acho que eu vou mostrar alguma fotinha. Beleza? É assim que faz. Então, beleza. Legal, deixa eu ver se tem uma foto aqui. Bom, tá aqui, ó. Esse é o equipamento, né? Esse é o meu macaco hidráulico, que eu puxo o cabo, e que eu posiciono, na verdade, o cabo, eu posiciono lá, bem pertinho aqui, ó, aqui nessa região. E a bomba hidráulica que puxa é essa aqui, ó.
Tem que é pequenininhas, que tem em torno de 22 quilos também, mais ou menos. É leve. Carrega com uma mão, né? Então acaba sendo bom, bem portátil, legal. Aí depois que eu faço isso aqui, ó, eu corto o cabo com maçarico, por exemplo. Pode ser com uma serra, mas geralmente o pessoal faz com maçarico de oxigênio, acetileno, oxiacetileno. Aí tem assim uma angulação certa para poder fazer, um tempo certo, até para não prejudicar aqui essa ancoragem, né? Ok? E aí corta o cabo e você tem um outro dispositivo, que é tipo uma chupetinha assim, ó, tem um negocinho assim, enfim, não dá para entender direito, né? Aí você coloca a graxa nele e tampa. Coloca a graxa nele, tampa o cabo e depois grauteia aqui, ó. Coloca um grautezinho. Não sei se vai dar para entender direito, né, esquematicamente. Mas depois eu vou mostrar uma foto como é que fica no final. Bom, legal. Outras aplicações também que são bem legais. Esse vão aqui, por exemplo, que tem aqui, né? Eu não lembro, se eu não me engano, tem uns 6 metros, ou 6 metros e meio, por aí. É um vãozinho, né? É um vãozinho bom. E aí a gente acabou fazendo como? Colocou 4 vigas aqui protendidas, ó. E ficou esse vãozão lá. E aqui é o quarto do casal. Tem banheiro, enfim, né? Tem bastante coisa aqui em cima. Tem banheiro, quarto, enfim. E aí não vibra nada, tá bem rígido, tá bem legal. Ok? Essa foi a concepção daqui também, né? Uma boa aplicação. Bom, isso aqui também é interessante pra caramba, né? A gente utilizar a viga protendida também, nesse caso aqui, para não ter o pilarzinho. Aqui, o cliente não queria o pilar aqui. Esse cliente não foi meu não, tá? Eu peguei lá da L2 Engenharia, embora a gente já tenha feito algumas coisas aqui assim também. Mas olha só, vamos pensar aqui na concepção, né? Aqui é como se eu tivesse uma viga biapoiada. Eu tenho uma viga biapoiada aqui, meu momento é esse, certo? E essa viga em balanço que vocês estão vendo aqui, ó, essa vigona aqui em balanço, é como se eu tivesse o seguinte esquema. Tivesse assim. Eu tenho um apoio aqui, que é o meu pilar. Eu tenho aqui um outro apoio. Esse apoio aqui é a minha viga. E aqui fica em balanço. Então, o esquema mais ou menos dele é ficar assim de momento. Ó. Deixa eu ver. Opa. Momento assim. Né? Legal, né? Inclusive, eu fiz uma live, acho que tem eu acho que foi antes da pandemia. Um pouquinho antes. Tem mais de 2 meses. Que eu calculei lá com o pessoal uma viga dessa. Em X. Essa aqui, né? Não exatamente essa, como essa aqui é da L2, né? Mas a gente calculou uma dessa aqui também. Se vocês quiserem, depois vocês falam comigo aí que eu passo para vocês o link do vídeo, tá? Tá? Beleza, olha aqui a armação dela, né? Lá tem também, se vocês quiserem, também mando um projeto para vocês lá, não tem problema nenhum, tá? Beleza? Olha só. Embora seja questão de viga, mas eu vou mostrar as coisas de viga, né? Mas é interessante também saber da aplicação, né? Aqui foi aquela casa, aqui só tem uma viguinha, na verdade, né? Mas tudo lá de lisa protegida também. Olha só como é que fica aqui, ó. Os pontinhos estão grauteados, tá vendo? Não dá nem pra ver, né? E a gente até fala brincando que, putz, fica muito bonita a casa assim, né? Aí quando o cara começa a levantar o venario, aí fica feio demais. Aí lasca tudo, né? A nossa arquitetura. Nossa estrutura, né? É legal se fosse de vidro, sei lá o quê, né? Mas olha só que bonito, né? Os balanção bonito. Essa aqui também foi outra obra que a gente acabou fazendo aqui, executando, né? Uma laje lisa protendida. Aqui a gente tem 2 níveis de cobertura, L1 e L2 aqui. E aqui dá para ver direitinho o que o nosso colega perguntou ali mais cedo, né? Sobre a parte da concepção. Olha só. Às vezes é mais fácil entender aqui. Quer ver? Quem tinha perguntado aí sobre a distribuição das cargas? Fui eu, professor. Rodrigo, legal. Isso, Rodrigo mesmo. Ó, Rodrigo. Deixa eu pegar aqui um quadro branco. Vai ficar um pouquinho melhor para a gente entender esquematicamente. Deixa eu abrir aqui, tá lento.
Ah lá, legal. Vamos lá. Olha só, essa laje era assim. Quer dizer, era não é, né? Continua lá. E aí ela tem mais ou menos. Tem mais ou menos aqui uns 30 metros. Se eu não me engano, é 30 por 8, por aí. Tá? E aí eu tenho outros pilarzinhos aqui, ó. Aí tem um balanço aqui, eu tenho um pilarzinho aqui, eu tenho um balanço aqui, tenho um pilar aqui. Vamos supor que tem outro pilar aqui. Não sei se tem 3 ou 4 pilares. Tem 4 pilares em cada lado. Mas só pra gente representar aqui. Um pilar aqui, outro aqui e outro aqui. Beleza. Como é que foram passados os cabos aqui? A concepção é o seguinte. A gente passou aqui, ó, vários cabos, tá? Vários cabinhos aqui, né? Opa, até o final. Né? A gente passou até o final vários e vários cabos. Aqui. Ah, mas com um cabo fora do pilar. É, fica uma região, a gente acaba deixando um pouco fora. É isso mesmo. Tá? Passou uma faixa concentrada de cabos aqui e aqui também, no outro sentido. Temos a concepção para prédio, para outros lugares também tudo igual. Certo? Vários cabos aqui protegidos. Beleza. Aí depois, é como se fosse uma viga. Dá para imaginar como uma viga. Só que essa viga, ela tem 18 centímetros. É como se fosse uma lajezinha de 18 centímetros de altura, né? Então, é uma viguinha faixa, né? Legal. O Diego está perguntando se vai deixar disponibilizado. Aí tem que ver com a Analice aí, né? Por mim, tranquilo, tá? Pode disponibilizar. Aí a gente acaba fazendo também no outro sentido. É justamente para distribuir as cargas para cada uma. Então, você tem outros cabos. Então, às vezes, a gente, dependendo da nossa pré-tração, que a gente fala, né? A gente distribui os cabos, às vezes tem um cabo, às vezes aqui são 2 cabos, às vezes aqui é um cabo, tá vendo? Então, a gente distribui assim. Para quê? Para que a nossa carga, Rodrigo, para que a nossa carga ela distribua para cá, entendeu? É como se a metade dessa carga viesse para essa região e a metade dessa carga viesse para essa outra região aqui. É assim que a gente vai redistribuir as cargas dos Viu, pilares. professor? Oi. O fato de passar essas cordoalhas por cima dos pilares é para reduzir também o esforço de punção da laje? Reduz também. Reduz também. Olha, não reduz tanto até, sabe? Então, assim, em relação ao concreto armado, a gente já fez alguns estudos, né? E assim, a gente chegou mais ou menos, claro, depende, mas assim, chegou a uma redução aí, às vezes de 3% só de redução, sabe? Então, não chegou a ser tanta coisa, não, né? 3 ou às vezes chegou até 10%, mas a gente até despreza assim essa redução à função, né? A ideia mesmo desses cabos aqui é para, vamos supor aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui. Eu tenho aqui um pilar, eu tenho outro, eu tenho a laje aqui bem fininha, deixa eu desenhar aqui. Eu tenho uma outra laje aqui bem fininha, eu tenho um pilar aqui e outro pilar aqui. A ideia desses cabos aí é a gente tentar fazer um traçado, tá vendo? Porque aqui tem um pico de tensão muito alto de um esforço negativo, uma tração aqui, né? Então, a gente acaba jogando, a curvatura do cabo é mais ou menos dessa forma, como se fosse o esforço do momento mesmo. Diminui um pouco, sim, diminui um pouco as tensões, a gente leva em consideração isso no cálculo da punção, mas como eu te falei, reduz pouco, tanto é que a gente, sinceramente, eu acabo até desprezando essa contribuição aqui, tá? Essa parte da punção eu gero como se fosse concreto armado mesmo, sendo mais conservador, né? Nem todos os apoios precisam armar a punção, não, né? A punção o pessoal tipo, na verdade, são alguns pinos que a gente utiliza, pode utilizar pino, né? É como se fosse uma costura aqui, ó, vamos supor, deixa eu fazer um esquema aqui, né? O pilar aqui e aqui é uma laje, tá? É como se, ó, imagina essa aqui, ela se rompendo, né, que vai ter tração. O pino é como se fosse para eu costurar essas regiões de tração, tá? Então a gente pode usar um pinozinho, que é um stud bolt, por exemplo. Ou a gente pode utilizar também, que é bem comum a gente, em vez de utilizar o stud bolt, que às vezes é caro, às vezes não tem na região, eu não sei se eu tenho outra foto aqui, mas a gente utiliza
Usa aço mesmo, CA50 aqui, ó. Como se fosse uma minhoquinha aqui. Tá vendo? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Legal, então, Liz. Então vamos disponibilizar. Estou gravando aqui a live e aí a gente disponibiliza, tá? Depois eu passo para ti. Legal? Deu para responder aí? Eu não sei se foi o Rodrigo que perguntou. Entendi. Entendeu? Sim, fui eu. Entendi bem. Obrigado, professor. Nada de nada. Legal. Então vamos lá. Vou continuar aqui. Então aqui ficou legal, né? Olha só que bonito, né? O céu é até bonito, né? O céu é bem bonito, né? Você vê que a parte de cima é bem legal, né? Bonita. Aí a parte de baixo tem alvenaria, já ficou feio. Olha só, aqui eu tenho um videozinho dessa laje mostrando por cima aqui a viga, tá? Uma outra viga. Então, deixa eu rodar aqui para vocês, só que eu tô no Excel, eu até coloquei aqui, já deixei no ponto. Mostrar para vocês essa laje vista por cima. Opa. Vai. Ih, não tá rodando. Aqui é um videozinho que mostra. Putz, não tá rodando. Sempre é assim, né? Na hora e não funciona. Funciona toda hora, mas não funciona não. Mas enfim, tinha um videozinho mostrando essa parte. Também se quiser eu passo para vocês depois. Aqui também consequentemente não. Tudo bem, sem problemas. Bom, era só para mostrar essas faixas protendidas que eu estava falando para vocês. Aqui tem uma faixa protendida, tá vendo? Né? Nos dois sentidos. Nas duas extremidades, em cima dos pilares, passando ao longo dela. E aqui, ó, tem as faixas distribuídas, tá vendo? É o que eu desenhei lá. E aqui é legal, ó, olha só as armações negativas e a armadura de punção também tem. Tem umas fotos lá no meu Instagram, se vocês entrarem lá, eng.fabrickush, vocês vão ver umas armaduras de punção, algumas coisinhas que estão lá também, dessa aula aqui. Então, legal. Deixa eu passar para frente aqui. Aqui, ó, eu queria mostrar, na verdade, né, era uma viga essa viga que a gente fez foi com 14 metros. É uma vigona de 14 metros livre. Então era bem legal mostrar o vídeo aí. Mas acho que não vai dar. Olha só. Vamos para o nosso estudo aqui, né? Isso aqui é uma viga de 12 metros. É uma viga de 12 metros aqui, tá, gente? De eixo a eixo. E aqui é o esqueminha dela. Deixa eu ver, tem alguém querendo controlar a tela aqui, João. Vamos lá, 12 metros. Então vamos fazer esse estudozinho aqui. 12 metros e a gente tem um poste a cada 5 metros aqui. Legal. Beleza. Bom, um programa muito legal, tá? Eu sei que falar de programa é uma coisa interessante. Para calcular a viga protendida, não sei se vocês conhecem o VPRO. Eu utilizo muito esse programa, tá? É do engenheiro Sander Cardoso. Muito, muito bom. Inclusive, o curso que eu ministro sobre isso é do VPRO. Inclusive, vai ter também pelo IMBEC. Então, já mandei o programa, qualquer hora vai chegar aí para vocês a informação do curso de extensão de vigas protendidas. Okay? Legal. Olha só. Aqui é o detalhamento dessa viga. Então, olha só, claro, né, que a prancha da viga não dá para entender nada, né? Tá todo colorido, né? Tudo mal feito. Mas vamos lá, vou tentar. Aí o que eu vou fazer, né? Vou mostrar por partes aqui. Olha só. Primeiro essa parte de detalhamento da armadura ativa. Eu estou mostrando isso aqui, tá? Eu estou mostrando isso aqui, ó. Uma das principais partes. É assim que a gente representa, né? A gente coloca em planta baixa mesmo. E aí, beleza, mas Fábio, não dá para ver direito. Calma. Olha só. É isso que nós temos. Deixa eu tentar dar mais um aqui. Olha que interessante. A gente tem a viga de 12 metros aqui. E essas informações aqui é bom para quem vai executar, vai acompanhar, a gente tem que saber ler o projeto, tem que saber interpretar, né? O que seria isso aqui, ó? Isso aqui seria a elevação de baixo para cima. É como se eu estivesse vendo um perfil aqui dessa viga. Essa minha viga tem 60 de altura, por exemplo. E está falando que aqui, ó, sai a 30 centímetros do eixo do cabo. Então aqui está a 30 centímetros do fundo, tá? Representação do fundo. Ah, entendi. Ou seja, sai da metade, né? Legal. Aí chega... Gostei, bem bonito mesmo.
Aí aqui, ó, em planta baixa, nós temos a cada 1,20 m. A cada 1,20 m, ela tem uma coordenada também, 22,8 centímetros. Então, vai dar mais ou menos bem aqui assim, ó. Então, aqui a gente faz essa ligação. Legal. O cabo é reto, tá? O cabo é reto, é contínuo, não tem emenda, não. Aqui é 17,2, vai dar mais ou menos bem aqui. Ó, é só para a gente fazer o traçado do cabo. Traçado do cabo, baixou o traçado do cabo, né? Talvez seja assim, ó. Aí veio no 10, que é o ponto mais fundo. Nossa, tá mal feito. 10, e aí ele vem e sobe de novo, tá vendo? Faz uma parábola. É o que tá dizendo aqui, ó. 30, 22, 17, 13, 10,8 e o finalzinho acabou com 10. Fábio, sempre é com 10 centímetros aqui, a distância não, é calculada. A gente geralmente começa com 5 centímetros e aí vai aumentando conforme a necessidade. Ok? E é claro, a gente tem também os quantitativos aqui. Direitinho. Ó, eu tenho aqui, por exemplo, né? Só para a gente interpretar, né? Antes do quantitativo, desculpe. Antes do quantitativo, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho isso aqui. Fala, mas o que é isso aqui, né? 4C1, né? Bom, nesse feixe de cabo aqui, lembra que a gente viu uma fotinha que tinha vários cabos juntos? Aqui tem 4 cabos passando junto. Nesse outro aqui também tem 4 cabos passando junto. Nesse do meio também tem 4 cabos. Aí vocês podem perguntar, tá, entendi, mas os 4 cabos saem ao mesmo tempo, na mesma posição, todo aos 30, né, centímetros? Falei que tá. Não. Não sai todos ao mesmo tempo. Quer ver? Eu vou fazer um esqueminha aqui. Deixa eu tentar melhorar esse meu desenho que tá bem demais. Ó, vou fazer a minha viga. Esse aqui é um perfil dele, tá? Tem 60 centímetros aqui, por exemplo. Então, eu vou chamar de feixe 1, tá? Esse feixe 1 aqui. Esse primeiro aqui. Feixe 1. Bom, a resultante dele, todos esses cabos, tem que dar aqui no meio, nos 30. Essa é a resultante, é como se fosse um cabo equivalente. Né? Então, eu vou deixar aqui, eu vou dividir isso aqui em 3 partes. Então, os primeiros 4 cabos, que eu vou chamar de feixe 1, ele vai fazer isso aqui. Ó. Por exemplo, ele vai vir aqui no meio, tá vendo que é o ponto mais baixo? Uns 10 centímetros, e vai subir. Ó. Beleza. Colagem passiva. E esse segundo, mesma coisa, tá vendo? Ele vem aqui, ó. Aí ele coincide sim aqui embaixo, só que tem que ter espaçamento para isso, né? Espaçamento tem que caber na seção isso aqui. Pronto. E o terceiro aqui, ele tem uma curvatura mais baixa. Isso deu para entender. Mais ou menos assim. Imagina que é simétrico isso aqui, né? Então, isso aqui é o cabo, como se fosse uma altura equivalente. Okay? Assim que a gente faz. Cada um vai ter uma altura. Se quiser detalhar assim, dá para detalhar também. Não tem problema. Bom, aí outra coisa interessante que eu vou falar daqui a pouco é essa questão do alongamento. Olha, esse alongamento aqui é muito importante. Muito, muito. Vocês estão vendo aí que é 81 milímetros, né? É muito importante. Depois eu vou mostrar por que é importante medir esse alongamentozinho aí do cabo. Porque você vai puxar o cabo. Ele vai aumentar um pouquinho, né? Na verdade, o cabo ele vai tentar ficar retilíneo, certo? O cabo vai tentar ficar retilíneo. Então, quer dizer que ele vai alongar um pouquinho esse cabo aqui no final. Vai alongar quanto? Ele tem que alongar em torno de 81 milímetros, tá? Mas beleza, vou mostrar daqui a pouco isso aí. Bom, vamos lá. Aqui no quantitativo que eu preciso ter, eu tenho 12 cordoalhas, 444, certo? A cordoalha mais utilizada, o diâmetro dela é o 12,7. Outra também utilizada é o 15,2 milímetros. O 12,7 é muito mais utilizado, tá? São equipamentos diferentes para 12,7, para 15,2 são equipamentos totalmente diferentes. Totalmente não, são diferentes, né? Para pré-tração é outro equipamento, para pós-tração aderente, aquele que a pessoa usa para ponte, é outro equipamento. Então, não é o mesmo equipamento para todos, não. É diferente, tá? Aí, outra coisa que a gente tem aqui, que é importante, já falei isso aqui, né? Tá, peso, né? O peso do nosso cabo
de 12,7, que é o mais utilizado, ele pesa 0,89 quilos por metro. E aqui a gente acaba calculando muito por peso, tá? Esse que é o nosso parâmetro. É cobrado também a mão de obra por peso, em torno de R$15 o quilo. Ok? Mais ou menos a mão de obra é barato. Pra caramba a mão de obra disso aqui. Então, olha só para vocês terem uma noção, só para essa viga foram 139 quilos de cabo, certo? 139 quilos vai me dar isso, eu colocar mais ou menos uns R$15, estou até exagerando um pouquinho, tá? R$15 o quilo vai dar mais ou menos uns R$2.000 de mão de obra. Sinceramente, eu acho barato. Vamos ver os custos aí, beleza? Legal, né? Eu tenho que ter uma ancoragem passiva e ativa. Ancoragem é uma plaquinha. Uma plaquinha, acho que depois eu vou mostrar alguma coisa aí. Uma plaquinha, ele tem exatamente 12,7 centímetros de altura por 5,7 centímetros de largura. Okay? Vai em cada cabo, nas extremidades, vai uma ancoragem. Ah, passiva e ativa é a mesma? É igualzinha, a mesma ancoragem. Ok? Bate-papo, tranquilo. Eita, vamos lá. Vamos ver aqui. Olha só, eu falei do alongamento. Pô, medir o alongamento é muito importante. A galera que vai trabalhar com execução ou, claro, com projeto, tem sempre que medir o alongamento. Pega um caderninho lá e fica anotando cada um deles, tá? Por quê? Primeiro, olha só que interessante. A única maneira de saber se a execução foi bem sucedida. Que legal. Eu sei que o parâmetro que eu tenho que tem 81 milímetros. Que tem que esticar, né? Assim, outra coisa. Você puxa no macaco 15 toneladas, tá? É isso que você vai... Já está calibrado para isso. 15 toneladas. Essa é a força que você vai puxar. Você vai puxar... É isso. Você vai puxar em todos 15 toneladas. Puxou. Puxou as 15 toneladas, você vai medir. Você vai medir aqui qual foi o alongamento do carro. Aí é o seguinte, vamos supor que não deu 81 milímetros, deu, sei lá, 90 milímetros, deu 100 milímetros ou deu 70 milímetros, eu sei, deu diferente. Então, é aquele famoso tem algo errado que não está certo, né? E, cara, é o desconfiômetro. Por isso que é a única maneira de saber se deu certo ou não. Chega nessa hora, aí começa aqueles problemas, né? Um fica jogando pro outro. Cara, o que pode ser isso aí, né? Não deu certo, eu alonguei aqui, cara, não deu certo. E aí? Primeira coisa que você vai fazer, antes de chorar, né? Você vai falar com o teu calculista. Calculista, cara, tem algum problema aqui que não tá dando certo esse alongamento, né? Tem problema? Ele vai falar, olha, vamos lá, né? Primeiro, eu tenho uma variação aceitável, de 7%, né? Ou 5 milímetros para cima e para baixo, né? Enfim. Então, se tiver dentro desse aceitável aí, então tá bom, não tem problema nenhum não. Esquenta não, você pode dormir, né? Mas legal. Mas deu mais que isso ou menos, enfim. Aí começa aqueles problemas, um fica jogando pro outro. Primeira coisa que o cara vai falar é o seguinte. Vai falar assim, ó, o calculista vai falar, bom, isso não foi erro de cálculo, tá? O cálculo já revisei aqui, tá tudo certo, tá tudo ok aqui, não tem nada disso não. Isso aí foi erro de execução. Deu algum lixo de concretagem, alguma falha na vibração, né? Isso é problema na execução, tá? Aí o cara que está construindo, o executor, claro que vai falar, não, mas não teve problema não. Aqui eu fiz tudo certinho, vibrei a 45 graus, não encostei nas armações, não sei o quê, posicionei os cabos direito, não tem nada a ver isso aí não, né? Bom, então, o problema é no equipamento. O equipamento está descalibrado. Ele não descalibra tão fácil assim, não. Aí, não, mas eu tenho o certificado que eu acabei de calibrar e tudo mais, tá tudo bem, mesmo porque os outros cabos deu tudo certo, entendeu? Todos deram certo o alongamento e bate quase certeiro mesmo, bem certeirinho, sabe? E aí, por que só esse que não deu? Não, meu equipamento está calibrado, não tem nada disso não. Eu falei, olha, então foi algum problema na cordoalha.
Aí, quem fornece aqui no Brasil, por exemplo, uma delas, a mais conhecida, é a ArcelorMittal. A ArcelorMittal não tem um certificado aqui de segurança, não tem nada a ver, não tem nada a ver comigo, não, sabe? Tá tudo certo esse lote, não tem nenhum defeito. Ou seja, é aquela hora que o cara um fica jogando o defeito por outro e não tem responsável. Isso tudo por conta de um alongamento, de uma medição do alongamento, né? Entendeu a importância da medição do alongamento? É muito importante para saber se tem alguma coisa certa ou errada. Ok? Viu, professor? E para resolver isso daí? Surgiu o problema, vimos que tem um problema, em vez de achar o culpado, vamos resolver. Como resolver? Pronto, olha só. Eu podia colocar uma foto dessa, inclusive. Eu tenho uma foto em um lugar, né? Que, claro, pouco acontece, né? Então, você tem que quebrar muitas vezes ali a região da ancoragem. Você tem que quebrar mesmo aqui da ancoragem, né? Você tem que escorar tudo, claro. Quebra a região da ancoragem, por exemplo, e faz de novo, se o problema for aqui. Senão você consegue tirar o cabo. Você consegue tirar o cabozinho de dentro e colocar outro cabo. Já que é engraxado, né, por dentro, você consegue inserir um outro cabo nele. Aí quebra aqui também, ó. Aí refaz as ancoragens, tudo certinho, com ground. Tem hora que a solução é essa mesmo, é quebrar. Entendido. Né? Beleza, obrigado. Boa pergunta. Vamos lá. Outra coisa que a gente tem que fazer, né? A gente não pode se preocupar só com beleza, eu já verifiquei aqui que são 12 cabos, né? O que é interessante também, né? Que eu acabei não falando. Mas no concreto armado, por exemplo, a gente dimensiona o estado limite último, né? E a gente faz uma verificação no estado limite de serviço, verifica a flecha, verifica fissuração, verifica vibração e tudo mais, né? Aqui é legal, no protendido tem várias maneiras, né? Mas a gente acaba sendo bem usual, a gente dimensiona primeiro o estado limite de serviço. Se passou aqui, a gente vai para o estado limite último. Tem uma preocupação aqui, né? A gente dimensiona aqui em dois momentos distintos, muitas vezes. Estado limite de serviço para descompressão, ou seja, não pode ter tração em nenhum lugar da minha peça, em nenhum lugar, tudo comprimido, certo? E também eu dimensiono, né? A norma, né? Estado limite de serviço para formação de fissuras, ou seja, pode ter tração na minha peça? Pode, mas desde que o concreto resista essa força de tração. Aí eu cara, mas o concreto ele resiste bem à compressão, né? Bem à compressão. E a tração? Resiste pouco. Claro que tem todo um cálculo para poder saber, né, qual que é a tração que o concreto resiste, mas, em geral, que a gente fala, mas tem que calcular, tá? É em torno de 10% da resistência à compressão. Ou seja, se eu tenho um concreto de 30 MPa, eu tenho uma resistência de 3 MPa de tração. Ou seja, qual é a verificação que a gente faz aqui? Se esse nosso concreto aqui, essa nossa viga, der uma tensão, né, de tração abaixo desse valor, tá ok, tá atendido. Fábio, se der 4, não tá atendido. Tá errado, entendeu? Então, é isso que a gente faz. E nesse aqui, como é que é mesmo descompressão? Descompressão é que não pode ter nada, zero, entendeu? Tem que ser só compressão. Compressão. Não pode ter nada de tração. Essas duas verificações que a gente faz de cara. Aí o terceiro passo é a gente verificar o estado limite último. Estado limite último realmente já é em relação à ruína da peça, né? Aonde? Olha só que legal. No ato, assim, legal, eu acho tudo legal, né? Mas, no protendido, mas é no ato da proteção. Como assim? Imagina, quando é que a gente vai protender? Tá, isso também está no projeto. O projeto ele vai determinar se você vai protender no 5º dia, no 7º dia, no 14º dia, nos 28 dias, ele vai determinar quando você vai protender. Porque quando você for protender, o teu concreto tem que ter uma certa resistência à compressão. Porque você vai introduzir várias forças de compressão na peça e tem que resistir. Por quê? Porque senão ele vai acabar rompendo por compressão excessiva, por exemplo, né? Então, tem que observar isso aí. Não dá para posso protender no dia seguinte? Olha, se você calculou para isso, pode, entendeu? Geralmente, sem aditivo, sem cura a vapor, sem nada disso,
No 5º dia, após a concretagem, né? Eu até às vezes falo sem querer, né? Não sei porque eu falo no 5º dia útil, né? Não tem dia útil, né? Concreto não descansa, né? Mas no 5º dia, corrido, tá? A gente já tem mais ou menos 70% da resistência à compressão no concreto. Ou seja, um concreto de 30 MPa, a gente vai ter já mais ou menos no 5º dia 21 MPa de resistência à compressão. Legal, né? Tem empresas, por exemplo, de pré-moldado que fazem cura em estufa, né? Que eles conseguem atingir uma resistência de 70% em 24 horas. Então, aí tem várias técnicas, né, que eles fazem para poder aumentar a produtividade, né? Beleza? Aí é o seguinte, legal. Olha só que interessante também, né? Deixa eu ver se eu acho aqui uma régua. Eu vejo todo dia uma régua aqui e não estou achando igual. Mas tá bom, vamos lá. Vou fazer um esqueminha aqui para vocês verem. Olha só, eu tenho aqui a minha viga e eu vou ter a minha cordoalha aqui. Tem minha cordoalha aqui. Vou puxar desse lado aqui, tá? Puxei. Olha a minha cordoalha aqui, ó. O que vai acontecer quando eu puxar a minha cordoalha? Fiquei. Tracionei quanto? 15 toneladas, né? Usualmente é 15 toneladas que a gente protege. Fábio, mas é o seguinte, você protege 15 toneladas, entendi. Mas assim, e a efetividade desse cabo? Porque com o tempo é capaz de perder, né? Foi de fato, né? Você já tem perda de proteção logo na hora que você protege, e também você tem perdas dessa força de proteção ao longo do tempo, por retração, por fluência, né? Então, e o aço também, sob tensão constante, ele acaba tendo uma relaxação. Embora a gente utilize uma relaxação baixa, mas tem sim alguma coisa, né? Então, tem uma perda de proteção? Tem. Tem perda de proteção, sim. Inclusive, a gente calcula para isso. Tem que calcular as perdas, certo? Usualmente, para cordoalha engraxada, a gente acaba utilizando 20% de perda. Então, tudo bem. Mas você puxa 15 toneladas. Sim, eu puxo 15 toneladas, só que a gente calcula para 12 toneladas, porque a gente considera esses 20% de perda. Está considerando tudo isso aí. Mas imagina, beleza. Puxei as tal das 15 toneladas, né? E aí, imagina o que vai acontecer. Eu vou ter um efeito aqui, ó, de baixo para cima. É como se fosse uma carga distribuída realmente de baixo para cima mesmo. Olha lá que interessante, né? O que vai acontecer com esse meu... O que vai acontecer com essa minha viga aqui, que é bem apoiada aqui, né? Vou colocar um outro aqui. O que vai acontecer com essa minha viga? Eu puxei. Quando eu puxei, olha só o que vai acontecer, ó, com a minha viga. Vai se deformar dessa forma. Para cima, de baixo para cima. Como se fosse uma contraflecha. Legal? Legal, legal. A intenção é essa mesmo, né? Porém, tem que tomar um certo cuidado que aqui, ó... Deixa eu pegar uma outra corzinha. Vai ser... Talvez aqui, nessa região aqui, vai tracionar. E aí que está o problema. Será que se eu puxar os 12 cabos de uma vez só, será que não vai tracionar demais em cima e aí vai acabar ruindo a minha peça por excesso de tração? Então, no concreto protendido, não dá para falar assim, mete cabo aí, entendeu? A favor da segurança. Não tem essa de mete cabo aí, não. No concreto convencional, no concreto armado, a gente acaba, às vezes, principalmente o mestre de obras, né, sai botando um monte de aço ali e está resistente, né? Aqui não, botou um monte de cabo, puxou, rompeu para cima, fissurou para cima e a peça cai já na hora. Ou seja, quando? No ato da proteção. Então tem que ter um cuidado maior, tá? Algumas vezes é melhor a gente esperar um pouco mais, calcular, vamos esperar para o 5º dia, para dar 20 MPa e tal, isso está tudo no projeto. Quando, às vezes vai estar o seguinte, bom, essa proteção vai ser feita em 2 etapas. Até mesmo porque na primeira etapa, provavelmente, você vai ter pouca carga, vai estar toda, a tua estrutura vai estar toda escorada ainda, quando você puxar só vai ter praticamente o peso próprio da viga, né? E aí depois, se você for puxar os outros cabos depois, aí você vai ter o peso da laje, às vezes vai ter o peso de contrapiso, até alvenaria, né? Vai ter outras cargas ali em cima dela. Entendeu? Ok?
Alguma dúvida? Falei bastante agora, né? Vamos lá. Beleza. Vou continuar aqui. É muito importante também, né? Já dimensionei minha proteção, deu 12 cabos. Estou feliz. Calma. Pode ficar feliz sim. Mas ainda tem mais uma questão aqui, que é a minha armadura passiva, tá? Então eu preciso dimensionar também a minha armadura, meu CA50 aqui, a armadura passiva que a gente chama. Os cabos a gente acaba chamando de armadura ativa. Então vai dar menos que o concreto? Vai dar bem menos que o concreto, sim. Porém, mesmo assim, ainda vai ter armação, né? Então, eu preciso armar aqui, depois eu vou mostrar a diferença, ok? Tem que calcular assim a armadura passiva. Aí, não sei se vai ser muita coisa, mas como é que é feito mais ou menos esse equilíbrio, né? Esses tempos atrás, que foi, eu acho que essa viga mesmo, a gente estava calculando, não foi uma outra viga, o cálculo de uma armadura passiva também, só que essa armadura passiva, ela era pior, era uma armadura dupla. Então, olha só, armadura dupla, né? Dá para imaginar aqui a bucha, né? Eu vou fazer um cortezinho aqui esquemático, é aquele famoso assim, eu tenho aqui minha compressão, aqui em cima, não é isso? Aqui a compressão, embaixo a tração. Então, olha lá, eu tenho aqui minha compressão, uma parábola retângulo, e aqui embaixo eu tenho a minha força de tração. Tudo bem. Então, o que eu tenho aqui aqui a gente acaba simplificando isso aqui, né? Em vez de deixar uma parábola, depois um retângulo, né? A gente acaba simplificando fazendo assim, pela norma mesmo, tá? Vamos deixar aqui, a posição da linha está aqui, ó. Vamos fazer um diagrama retangular e a gente utiliza 80%, esse valor aqui, ó, é 80% dessa minha altura aqui, posição do alinhamento X, tá? Mais fácil. Beleza, aqui eu sei que eu tenho o quê? Uma força de compressão. Vou chamar FC aqui, certo? Uma força de compressão do concreto. FCC. Beleza. Legal. Eu preciso equilibrar aqui, no concreto armado ainda, né? Eu preciso equilibrar aqui com uma força de tração. Certo? Uma força de tração aqui. Da minha... Enfim, força de tração. Aí eu coloco aço. Até aí tudo bem. Então essa força aqui, ó, essa força aqui, ela tem que ser igual a essa. Para ter equilíbrio. Concordo? Até aí tudo bem. Né? Outra coisa que precisa estar em equilíbrio, além das forças horizontais, também em momento. Por exemplo, essa distância aqui, ó, deixa eu pegar uma outra coisa aqui. Essa distância aqui, ó, esse FC aqui, né, essa compressão, vezes na verdade, o meu CG da peça, o CG da peça está mais ou menos bem aqui, né, bem no meio, né, ponto de equilíbrio, sei lá, né. Então, mais ou menos o meu CG da peça que está mais ou menos bem aqui, ó, essa distância aqui até o CG vai gerar, tem uma distância aí, vai gerar um momento. Força de compressão vezes a minha excentricidade. Vai gerar um momento? Vai. E também essa distância aqui, ó, vai gerar um outro momento. Ft vezes Z. Então, além de estar em equilíbrio, esse valor aqui tem que ser igual em forças horizontais, os momentos também tem que ser igual. Tá? Esse momento aqui, ó. Opa, foi mal. Esse Ft vezes Z também tem que ser igual, tem que igualar. Aí sim, é assim que a gente faz o concreto armado. Eu estou falando de concreto armado aqui ainda, nem coloquei proteção. Beleza? Tem que estar em equilíbrio. É isso que a gente mencionou dessa forma no concreto armado. A diferença aqui no protendido, em poucas palavras, né, é que a gente acaba adicionando uma outra componente aqui, ó, que é uma outra força, uma força de tração. Vou colocar da proteção aqui. Não é que estou inventando, né? Estou chamando força de tração da proteção, fica mais fácil. FTP. Né? Essa que é a diferença. Eu vou ter uma força a mais aqui, né? Então, por ter essa força a mais aqui, esse FTP, eu consigo diminuir a minha força de tração da armadura passiva, entendeu? Consigo diminuir um pouco minha área de aço. Deu para entender? Claro, estou tendo uma força grande ali para a da proteção, então a área de ácido passiva diminui bastante.
para manter equilíbrio. Legal? Beleza, né? Vamos lá. Tudo bem, então, o detalhe é isso aqui, né? Eu não, né? Fico falando mas assim, as pessoas, né, os projetistas, eles acabam também, até para facilitar, como vai os cabos aqui e tal, acabam fazendo, por exemplo, às vezes tribos abertos, né? Para poder facilitar a execução, tá? Beleza? Ok. Vamos passar um pouquinho. Aí tem os detalhamentos dos nossos acessórios, né? Então, olha só, primeira coisa que eu tenho que saber, primeiro não, né? Acho que não tem primeiro, né? Também tem que saber é o seguinte. Beleza, Fábio, você falou que, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Você falou que, eu não sei se eu falei, mas essa viga de 12 metros aí do cálculo, ela tem 12 metros, claro, 12 metros e tem uma seção de 40 por 60. Legal. Beleza, 40 por 60 aí outra coisa. Você falou também que vão 12 cabos. Exatamente, vão 12 cabos, né? Certo. Esses 12 cabos cabem na viga? A pergunta é essa. Porque às vezes tu está calculando para 12 cabos, chegar no final, putz, nem cabe na minha viga, hein? Não tenho seção para isso. Então pronto. Aí você tem que fazer aqui, ó, um esquema de alojamento das ancoragens. Né? Eu falei um pouquinho antes ali que a ancoragem tem 5,7 centímetros e aqui tem 12,7 aqui de altura. Certo? Então, usualmente, a gente acaba deixando aqui espaço entre eixos, uma folguinha aí, né? 7 centímetros na horizontal e 14 na vertical. Bom, a gente já viu que coube. Beleza. Então, como disse, já cabeu, né? Já tá tudo certo. Beleza, legal. Outra coisa que a gente precisa saber também, lembra que a gente falou agora há pouco que vão ter vários cabos passando e vai chegar naquela alturazinha dos 10 centímetros, ó, bem no meio da viga, e vão ter os meus 12 cabos. Será que tá ok? Tem que ver, né? Porque eu tenho que ter um espaçamento entre elas que tem que obedecer à norma, né? Então, em geral, esses valores são de 4 centímetros aí. Tem um espaçamento, 4, 5 centímetros. Por quê? Porque eu vou passar do concreto, né? Como é que eu vou concretar? Então, aqui eu tenho feixes de 4 cabos, que é o máximo que a norma permite. Tenho 10 centímetros de altura, como está no meu projeto. E tá ok. Então, realmente, cabe esses cabos aqui no meio da seção que é a pior, né? Fica tudo junto ali. Então, tá bom. Então, por aí tá tudo bem. Né? Isso, inclusive, é legal já pensar nesse esquema antes de começar a calcular e fazer tudo, né? Porque senão vai que não cabe, né? Beleza? Alguma dúvida aí? Não? Olha só, um cálculozinho legal, né? Só para vocês terem uma ideia. Mas isso aqui é importante, é até, na verdade, até um dos métodos de dimensionamento. É a tal da carga balanceada. Então, é assim, 8... Vamos fazer junto aí, se alguém tiver a calculadora por perto. 8 PE vezes dividido por L ao quadrado. O que você quer fazer com isso? Tá, o que eu quero fazer? Imagina que eu tenho aqui, ó, uma viga. Pode ser a nossa viga de 12 metros, né? Tá, Fábio, tem a viga de 12 metros aqui, legal. Tem pergunta aqui no bate-papo, vamos ver. Legal, Thaís, obrigado. Beleza, nós temos uma viga de 12 metros, a nossa viga de 12 metros, e aí eu tenho um cabinho aqui, ó. Fábio, beleza. Só quero saber o seguinte, assim, o que você falou? Você puxou o cabo aqui, né? Você vai tracionar, que você está falando. Aí você falou que vai tentar ficar retilíneo, então vai gerar uma carga distribuída aqui, não é isso? É exatamente isso aí, vai gerar uma carga distribuída. Se fosse naquele esqueminha que a gente viu lá na faculdade, é como se fosse assim, uma carga distribuída, só que para cima. Oxi. Só que para cima, né? De quanto? Olha só, Fábio, se eu colocar só um cabo, só para ter uma noção, se eu colocar só um cabinho aí, eu queria saber quanto que ele vai me aliviar de carga. Não é isso? Vai ser de baixo para cima. Então vamos ver, tá aqui, ó. É justamente essa equação da carga balanceada aqui.
vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Eu tenho aqui, qual que é a minha carga? Qual que é meu P? Meu P é a minha força de proteção. Lembra que a gente falou, vai esticar 15 toneladas, vai tracionar 15 toneladas. Tá, mas você falou que tem as perdas também. Bem lembrado, tem as perdas de proteção. Então, nós temos aqui, ó, 12 toneladas, certo? Temos 12 toneladas aqui. Já contando com as perdas. 12 toneladas é igual a 120 quilonewtons, certo? Só converter unidade. É igual a 120 quilonewtons. Beleza. L ao quadrado é o quê? L é os meus 12 metros. Minha viga tem 12 metros. Fácil demais. E o meu E? O meu E também é fácil demais. O meu é o seguinte. Tá aqui, ó. É a minha excentricidade, é a flecha do meu cabo. Vamos supor, lembra que a gente viu que essa viga tem 60. Então, no eixo aqui, ó, posicionado, tem 30 centímetros. E aqui no meio a gente viu que tem 10 centímetros. Então, a flecha do meu cabo é justamente essa aqui, ó. Esse é o meu E. Essa é a minha flecha do cabo. Ou seja, 30 menos 10. Ok? Então, nossa flecha é 20 centímetros. Essa é o nosso Ezinho. Então, vamos colocar em metros, né, para trabalhar todo mundo na mesma unidade, é 0,20 metros. É só fazer essa continha aí. Se alguém quiser fazer aí, ou então, ó, tem aqui 1,33. 1,33. Beleza. 1,33. Deixa eu aumentar aqui, ó. Deixa eu aumentar a espessura aqui da minha 1,33. Ok. Quilonewtons por metro. É uma carga de baixo para cima. Não é isso? Uma carga de baixo para cima distribuída. É por metro, né? Deixa eu ir embaixo para baixo. Beleza, legal. Um cabo já me aliviou 1,33 de baixo para cima. Então quer dizer que se eu tiver dois cabos. Fábio, vou colocar dois cabos. Bota aí. Coloquei dois cabos, foi para 2,66. Só multiplicar por 2. Não é isso? Legal. Fala o seguinte, eu vou colocar 3 cabos. Coloque. Quanto que dá aí? Dá 4, né? Dá 4 quilonewtons. Não, eu vou colocar vou colocar 6 cabos. Fica à vontade, moço. Coloque 6 cabos. Quanto é que dá aí? 1,33 vezes 6. 6,56? 6, quanto? Deixa eu fazer aí, mas eu acho que é isso. 6,66. Se fosse engenheiro raiz, né? Tá falando tudo de cabeça. 6 cabos. 7,98. 7,98. Ó, vocês estão vendo minha calculadora aqui, minha HP original? Olha só. Ó, 6 cabos, tá? 8, certo? 8, né? É claro, né? Se 3 cabos dá 4, né? Então daria 8, né? Ó, então... É que a gente tá meio EAD agora, dá um desconto. Pois é, não, pois é. Olha só. Vamos lá, né? Então, nossa, tá horrível aqui, mas ó, vamos lá. Se a gente então utilizar 6 cabos, certo? Qual cabo? Vamos ser mais bonitinho. 12,7 milímetros. Se eu usar 6 cabos, eu vou ter uma carga de baixo para cima de... Tá certo isso, né? É 8 mesmo? 8 quilonewtons por metro, não é isso? De baixo para cima, vocês concordam? 6 cabos vão ter 8 quilonewtons. Olha só para a gente ter uma noção. Vamos calcular aqui, ó, qual que é o peso próprio da minha viga. Minha viga tem 40 por 60, certo? Uma seçãozinha de 40, é uma viga, isso mesmo, 40 por 60. Então, se eu calcular meu peso próprio, eu vou ter o que, lembra? Como é que eu faço para calcular o peso próprio, né? Eu tenho o peso específico do meu concreto, que é 25 kN por vezes metro cúbico, né? Por metro cúbico, vezes a minha área, não é isso? A área da minha seção. Então, eu tenho aqui, ó, 25 vezes 0,6 vezes 0,4. Isso aqui vai me dar 6 kN por metro.
gravitacional, né? Peso próprio para baixo. Olha só que interessante. Vamos lá, né? Olha só que legal. O cara fica viajando na maionese, né? Mas olha só. O peso próprio da minha viga tem 6 kN por metro. Só que se eu colocar 6 cabos, eu vou anular meu peso próprio. Ainda vai 2 para cima. Entendeu? Legal. Ah, lá, Lucas, né? Lucas já é meu amigo, então não vale, Lucas. Lucas Toss perguntou aqui, ó, qual tipo de proteção? Completa, limitada ou parcial? Tem vários, tem outros tipos de proteção também, né? Assim, essa questão que o Lucas perguntou, qual tipo de proteção, refere a quanto você vai limitar que a tua estrutura ela tracione. Então, na proteção completa, por exemplo, não tem tração nenhuma, não tem tração assim nem numa combinação rara. O que é combinação rara? Tudo acontecendo ao mesmo tempo. A tua carga acidental funcionando 100%, entendeu? Por exemplo, carga acidental para edificação residencial é 1,5 kN por metro quadrado, não é isso que a gente usa para laje? 150 kg força por metro quadrado, ok? Então você considera ela toda cheia, né? Então se você mesmo considerando tudo no máximo e não tiver nenhuma tração, aí você está trabalhando na contenção completa. Claro que isso vai depender também a exigência da tua edificação, se é classe de agressividade ambiental 1, 2, 3 ou 4. Né? Em geral, a gente usa o que para residência? Classe de agressividade ambiental 2, que é urbano, não é isso? Geralmente é isso. E aí o Lucas perguntou, qual que a gente utiliza? Completa, limitada ou parcial? Olha, a completa eu já falei como é que é, né? Full, vamos dizer assim, né? A parcial é quando você deixa, funciona meio como catamar, deixa fissurar, tá? Eu não acho legal parcial. Parcial é só para reforço estrutural, uma besteirinha assim, mas começar do zero e fazer parcial não compensa. A limitada é muito legal. É a limitada que a gente estava falando aqui, né? Que é a que a gente mais usa, respondendo a pergunta, é o que a gente mais usa. Onde a gente numa combinação, por exemplo, de carga acidental, né? No nosso caso aqui, carga acidental, se for residencial, é 1,5 kN por metro quadrado. Carga acidental é aquela carga variável dos móveis, das pessoas andando e tudo mais, né? E aí, vamos supor, para uma combinação aqui, ó, de cargas, LSD, por exemplo, eu vou usar o peso próprio, o revestimento, não tem como fugir disso, é o peso próprio, né? Aí, na hora que eu for somar a carga acidental, então eu vou utilizar algum coeficiente de minoração desse valor aqui, por exemplo, né? Aí tem que ver lá na norma. Isso pode ser o PC1 ou o PC2. E a mesma coisa também para o LS e LSF. Então, você vai usar algum desses dois aqui para configurar uma combinação frequente ou quase permanente. Então, tem uma redução da carga acidental. Então, é melhor utilizar a proteção limitada, tá? E aí você consegue economizar mais em proteção e tudo mais. Ok? Limitada, tá? Então, em geral, a gente calcula para limitada. Respondendo em poucas palavras. Né? Legal. Ah, legal, Lucas. Lucas falou do pilar protegido, né? Beleza. Vamos lá, né? Continuando aqui. Vou apagar, tá? Dá até dó, né? Vamos lá. O que mais que tem aqui de legal? Ah, aqui tá a ancoragemzinha que eu tava falando, né? 12.7 por 5.7, não sei o quê. E aí, eu tenho minha cordoalha passando aqui, ó. Vai ficar bem aqui, né? Minha cordoalha como se ela passasse aqui. E como é que trava minha cordoalha, né? Essas cunhazinhas metálicas, tá vendo? Ela entra aqui nesse quadrado, nesse negocinho aqui, ó. E trava meu cabo. Né? Deixa eu ver o que mais. Ah, aqui também tem uma... É legal. Esses aqui são aqueles detalhes que a gente rouba, né? De todo mundo. E aí, não sabe nem quem criou, mas a gente... Todo mundo utiliza. Pode pegar lá no meu, tá? Não é meu, né? Eu peguei de alguém. Vamos lá. 7 centímetros de diferença aqui, pelo menos tem que ter, tá?
em planta baixa, né? Legal. Aqui tem que obedecer um pouquinho também, que até por conta do cobrimento, né? Tem que ter um cobrimentozinho para proteger aí, para gerar ter uma durabilidade da estrutura, tá? Você acaba falando 5 centímetros, fazendo 5 centímetros na prática. Bacana. Olha lá, tá acabando aí. As notinhas gerais. Isso aqui é de um projeto, tá? Que aconteceu mesmo. A projeção deverá ser, aqui eu calculei para 14 dias, então o cara, ele para pretender 14 dias após a concretagem. Aí, meu concreto lá nos 28 dias tem que dar 30 MPa. Beleza, eu calculei para 30 MPa, o FCK aqui, ó. 30 MPa e meu módulo de elasticidade está aqui. Beleza. Só que como eu vou pretender no 14º dia, a gente até fala assim, não é que a gente fala, mas dá para imaginar que o concreto está fresco, entre aspas, né? Fresco é uma palavra bem, né? Que não é nada técnico. Mas de fato, eu não atingi uma resistência máxima ainda. Então, no projeto, eu calculei com 14 dias, tem que ter essa resistência aqui, ó, de 25,63 MPa. Então, o que é legal também do proteção é que você acaba sendo obrigado a fazer um controle mais rigoroso da sua obra. Mas se seja uma casa, o cara tem que ir lá, levar um laboratóriozinho dele durante a concretagem, pegar os corpos de prova e romper lá. Você pede, ó, quero que rompa aí no 3º dia, no 7º, no 14º dia, no 20º dia, sei lá, no 28º também, né? Rompe para mim para eu sentir como é que tá esse concreto aí. É isso que é legal. Então eu sei que no 14º dia tem que ter pelo menos 25,63. Ok? Então é legal, essa informação é importante. Olha lá, força inicial de proteção. O cara protege 15 toneladas por cordoalha. Legal? Ah, 0,8 de FPTK. O que é FPTK? Isso é legal, né? Porque o que é F? F, sempre quando tiver F, é referente à tensão, à resistência, né? FCK, FYD, sempre é tensão. T, proteção. T, tração. K, característica, é o que realmente vai ser utilizado lá, né? Então, é a força de proteção ou a força de tração da proteção característica, ou força de característica de tração da proteção. Aí você vê como é que você vai querer ler, né? Ah, legal. Então, quando é K é porque é característica, é justamente o que está lá. E quando tem, por exemplo, D, né? Quando tem D, alguns de vocês já sabem bem isso aí, quando tem D é de design, que já está multiplicado, a resistência já está minorada por 1,4, por exemplo, né? 1,3. Aí tem o tal do D, tipo FCK, FCD, né? Beleza. Olha só, a tolerância máxima na posição dos cabos em relação à posição teórica é 5 centímetros. Fala, mas você falou lá atrás que era 7%. Rapidão. Falei lá atrás que era 7%, só que é diferente. Isso aqui é outra coisa. Tá quase a mesma coisa, tá? Mas isso aqui que eu quis dizer é isso aqui. 5 milímetros é em relação à posição dos cabos, é isso aqui, ó. Ah, tá, entendi. Sim. Então, quer dizer que podia ser 30 centímetros ou podia ser 29,5 centímetros. Exatamente. É isso aqui que pode alterar 5 milímetros, tá? Isso aqui, ó, essas alturas aqui. Entendi. E o que tu falou de 7 centímetros mesmo? Que eu já até me confundi. Ó, 7%, na verdade, 7% é a variação do alongamento. É esses 81% aqui, ó. 81 milímetros, desculpa, esse 81 milímetros, que pode variar 7%. Ah, tá. Só para não confundir as tolerâncias aí, né? Ok? Entendi. Então vamos embora. Tá acabando. Eu sempre falo que tá acabando, mas nunca tá, mas enfim, mas tem que estar, né? Que vai ter outra palestra. Legal, aqui ok. Alongamento em milímetros, não sei se deu ruim, né? Tem que falar com o projetista. Né? A elevação do cabo, lembra que a gente viu que em relação ao fundo, né? Ao fundo da forma. A retirada do escoramento só poderá ser feita após a proteção. Exatamente. Protendeu, aí pode tirar o cabo. É engraçado que como tende, a minha viga tende a ficar um pouquinho curvada para cima, dar uma contraflecha, é interessante que o escoramento, ele fica até bambo. Se não tiver travado, o escoramento até cai. E dá uma contraflechazinha pequena para cima, né? É legal a sensação quando você protende, a escora fica bamba, quer dizer que deu certo, né?
O ruim é quando você protende, ficou com o traçado errado e as esporas começam a flambar, né? Aí jogou carga para baixo, né? Cuidado com isso aí. Beleza? Deixa eu ver no bate-papo se tem uma coisa. Não tem, então vamos embora. Isso aqui é legal. Custo, né? Custo é sempre importante. Vamos lá. Sobre a questão do escoramento, é utilizado menos esporas que os outros tipos de lajes. Olha, então, Gesiel, né? Olha, não, se for laje maciça, é o mesmo escoramento, né? Normal, entendeu? Talvez até um pouquinho mais, que se a laje maciça for maior, com uma espessura maior, tipo 18 centímetros, acaba utilizando mais esporas, né? Agora, o que a gente consegue reduzir é no pré-moldado, por exemplo, na viga treliçada protendida ou na laje alveolar, né? Também que é um pré-moldado, que é um pré-fabricado, a gente consegue reduzir escoramento sim. Bastante. Ok? Legal. Custo. Vamos lá. Então, olha só que interessante desse custo. Eu fiz um comparativo aqui no concreto armado e o protendido, certo? Então, assim, primeiro, nosso protendido que a gente acabou de ver, ele tem 40 por 60. Ok, né? Eu fiz uma super consideração que, para eu poder comparar uma coisa com a outra, ela tem que ter o quê? A mesma rigidez, certo? Ter a mesma rigidez é porque tem a mesma, vai se deformar igual. Então, assim, uma viga de 40 por 60 com 12 cabos vai ter uma deformação, por exemplo, de 0,5 centímetros. Beleza. Qual que é o tamanho da viga em concreto armado que eu teria essa mesma deformação aqui, ó, 0,5? Olha a brutalidade. Seria uma viga de 40 por 1,30. Por que 40 por 1,30? Porque ela fissura gigantescamente, né? Tem uma vigona aqui gigantesca, só que boa parte dela vai embora, porque fissura pra caramba, né? Então vai ficar maior. Já dá para imaginar, concreto já vai lá para cima, né? Aí eu não sei quanto que é na região de vocês aí o volume de concreto. Quando eu dei aula aí, no Paraná eu dei aula em Foz do Iguaçu e só, que eu lembre. Aí, não sei se é tão perto ou tão longe, mas tem na Rio do Sul aí, né? Tem Joinville e tal, né? Lá o concreto é R$270, o metro cúbico. Não sei quanto que é aí, não sei se alguém tem noção de quanto que custa o metro cúbico de concreto. 360, caindo, né? Mas beleza, então, se vocês quiserem também eu mando essa planilha para vocês aí, para vocês terem norte. Então, vocês podem substituir por 360 aqui. Olha a diferença, né? Um 40 por 1,30 vezes os meus 12 metros e tal, que vai dar mais ou menos vai dar esse volume de concreto, 6,24. E se fosse no concreto protendido, eu utilizaria 2,88. Beleza. A diferença de custo aqui, ó, no armado eu vou ter 2.000 e pouco, no protegido você está bem mais barato. Reparem que eu só estou levando em consideração o custo de material, tá? Não tem custo de mão de obra. Depois eu vou mostrar também alguma coisa de mão de obra. Legal. Armadura passiva. Olha só o tanto que eu gasto com concreto armado. 410. E o concreto protegido? Praticamente a metade. Não, praticamente não. É menos que a metade, né? Bem menos. Então já reduz também, ganha no concreto e ganha no aço passivo também. Por outro lado, no protendido tem o quê? Tem a proteção. Tem os cabos. Os cabos já com os acessórios e tudo mais, né? Com as ancoragens, tudo certinho, dá em torno de R$10 um metro, ou dá em torno de R$10 aqui. Desculpa, não falei acessório não, é só o cabo, tá? Só o cabo. R$10 o quilo. Beleza? Isso eu estou considerando a minha região, que a minha região vem tudo mais caro aqui. Né? Aí para vocês pode ser mais barato, inclusive.
Então, ó, R$ 10 o quilo já dá 1.390. Esse é o custinho que você vai ter a mais, né? Os acessórios de proteção, tem também? Tem as ancoragens, que a gente viu, tem os plásticozinhos, né? Tem outros acessórios que vão também, que dá em torno de R$ 50 aqui por água. Então, mais 600 pila aí a mais. Tudo bem, né? Se a gente for ver aqui, ó, é mais ou menos uns R$ 2.000 a mais aqui. E tem a forma também. A forma do concreto armado, a viga bruta, né? Um 40 por 1,30 vai dar muito mais também. Vai dar mais que o dobro do concreto protendido, para gastar com forma, escoramento. Né? Escoramento acaba gastando menos nesse caso, porque o meu concreto protendido tem uma seção menor, tem menos peso, então vou gastar menos um pouquinho. Legal. Então tá. Então a gente ganha em muita coisa, né? No final das contas, somando que só material, tá, isso aqui, só material, olha a economia. O concreto protendido ganhou, comparando viga por viga, ganhou com uma economia, ó, de 25%. Beleza? Economia de 25%. Aí vocês podem me perguntar, Fábio, tudo bem, né? Vamos lá. Você considerou isso aí, mas e a mão de obra, né? Quero saber da mão de obra também, porque vai que a mão de obra inviabiliza, né? Então, tudo bem, né? Eu vou falar pela minha região aqui, tá? Que cobra mais ou menos R$ 10, 12, mas eu estou colocando como R$ 15 o quilo. 15. Então, se a gente pegar mais ou menos esse 139 quilos vezes R$ 15, eu acho que vai dar em torno de R$ 2.000 a mais. 2.000 e pouquinho. Então, esse vai ser o custo também a mais que eu vou ter de mão de obra. Vai dar 7.000 aqui. Beleza? Mas beleza, então vamos falar em mão de obra, né? Se for falar em mão de obra, você também tem que adicionar a mão de obra na forma, que vai ser o dobro do concreto protendido. Você vai ter que colocar também a mão de obra para lançar o concreto, que vai ser o dobro do concreto protendido. Você vai ter que colocar também a mão de obra para a armadura passiva, que vai ser mais que o dobro também do concreto protendido. Será que fica mais caro mesmo? Outra coisa que tem que pensar, né? Se eu tenho uma viga bruta dessa de 40 por 1,30, que é o concreto armado, eu tenho que levar em consideração, ó, que eu vou ter um aumento de cargas nos meus pilares. Minha fundação, consequentemente, minha estrutura vai ficar mais pesada. Então, até meu bloco sob estacas, minha sapato vai ficar mais carregado, vai gerar mais material também. Volume de escavação, quantidade de estaca, etc. Vai piorar essa situação também. Então, tem que levar esse custo. Tem que levar esse custo. Em consideração, esse custo. Outra coisa, né? Se você tem uma viga maior também, vai demorar mais tempo para executar, vai gastar mais com escoramento. Imagina, se eu tenho uma viga de 1,30, puta, é muito grande uma viga de 1,30. Se eu colocar uma viguinha de 1,30 aqui, ó, no meu pavimento, vamos supor que teu pavimento tenha 3 metros aqui, ó. Sei lá, tem 3 e... Vamos supor que o cliente ele quer 3 metros de altura aqui. Ele sempre quer 3 metros, né? 3 metros. Então se for protendido, eu tenho que ter 3,60 metros, né? Porque tem 60 de viga aqui. E se for em concreto armado? Pô, se for em concreto armado, lascou, né? Se for em concreto armado, esse aqui já é 1,30. Opa, deixa eu fazer melhor. Já é 1,30. Para sobrar 3 metros livre, eu tenho que ter 4,30 metros, não é isso? Ou seja, eu vou ter que aumentar o meu pé direito aqui de piso a piso, para continuar tendo os 3 metros livres. Só que para você aumentar, você vai aumentar o quê? A alvenaria, você vai aumentar andaime, você vai aumentar até o número de degraus da escada, o espaço para fazer a escada, o revestimento da escada, você vai gastar mais com pintura, você vai gastar mais com escoramento para ser mais alto, você vai gastar com tudo. Com pintura, né? Custo maior. Se tiver vidro também vai gastar mais, enfim. Com todos esses custos que eu nem levei em consideração aqui. Né? Legal? Então, assim, sai mais barato. Sai mais barato. Isso eu falo viga por viga, né? Então, o custo compensa bastante. Alguma dúvida aí, galera? Bom, eu vou deixar aqui o meu contato, né?
Daqui a pouco eu interrompo o compartilhamento para a gente conversar um pouquinho mais, faltam 12 minutinhos, né? Bom, pessoal, esse é o meu contato aqui, tá? Podem entrar em contato comigo, podem falar comigo pelo WhatsApp. Eu sou bem acessível, converso com a galera, eu gosto de falar sobre isso. Aqui tá meu Instagram, tem meu e-mail, pode mandar e-mail, pode encher o saco aí que não tem problema não. Porque às vezes quando eu tô ocupado eu só não respondo, né? E quando dá eu respondo. Pra ficar tranquilo, né? Ok? Deixa eu dar uma olhadinha em vocês aí. Se vocês puderem ligar a câmera aí, pelo menos pra eu ver a cara de vocês um pouquinho, né? Parabéns, professor. Já vou começar agradecendo. Muito obrigada por uma palestra de enorme conhecimento, grande proveito. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Alguma dúvida? Deu para entender alguma coisa assim? Deu para ficar? Não sei se você já conhecia um pouco sobre o concreto protendido. Talvez na região de vocês seja mais difundido. Na minha é bem difundido porque tem quem execute já há muito tempo, né? Então por isso que o pessoal conhece bem aqui, por incrível que pareça, né? Não sei como é que é aí, mas acho que espero que tenha contribuído para a formação de vocês. Eu agradeço novamente sempre o Robson, você, analista, pela oportunidade. Eu estou sempre disposto. Quando precisar de alguma coisa, pode contar comigo que a gente consegue fazer umas palestras, alguns eventos. Pode ficar tranquilo. Tá bom? Ah, bom saber. Não vamos descartar a possibilidade, né, pessoal? É sempre muito bom a gente ter a presença de outras pessoas, de outros estados, de outras regiões, porque agregam muito conhecimento, né? As nossas aulas, o nosso andamento, dá outro ponto de vista, dá um ânimo maior, então, ao nosso dia a dia. Então, eu agradeço você, Fábio, que disponibilizou esse tempo para vir compartilhar com a gente. É um assunto de interesse, acredito, de todos, né? Que é um assunto que está bem alta, né? Claro. Então, agradeço pelos esclarecimentos. Obrigado, muito obrigado, Analice. Se vocês tiverem alguma pergunta, ainda tem uns 5 minutinhos aí antes de começar o próximo evento, né, Analice? Se quiser falar do próximo evento também que vai ter daqui a pouquinho, não sei se o pessoal já sabe, acho que já sabe, né? Já sabem. Tá bom. Alguma pergunta ou podemos jantar? Bom, contem comigo, tá aí meu contato, pode falar comigo aqui, vou até colocar de novo meu WhatsApp aqui, se vocês quiserem a apresentação, depois eu posso disponibilizar aí, né, para Ana Alice, coloco no YouTube também, enfim, fique à vontade. Gente, muito obrigado. Então, beleza. Muito obrigada, professora, até mais. Tchau, gente, até mais. Tchau. Tchau, obrigado. Pessoal, então eu vejo que o